Olá, hoje venho então mostrar o ficheiro de artigos e alguns ficheiros conexos com o ficheiro de artigos no Inmax 4. Para começar, vou então mostrar-vos um bocadinho do que é as tabelas conexas aos artigos e as tabelas que são necessárias para termos um funcionamento adequado no ficheiro de artigos. Para começar, a tabela de unidades, uma tabela que já existia no Inmax 3 e que já conheciam no Inmax 3, onde é possível fazer a conversão entre unidades e definir equivalências entre várias unidades. Por exemplo, aqui o que eu tenho indicado é que uma dúzia na prática são 12 unidades de um determinado artigo, quer dizer que eu posso movimentar o artigo tanto em dúzias como em unidades, ou noutra unidade que seja uma variação da quantidade. Isto já existiu no Inmax 3 e irá continuar a ser utilizado no Inmax 4 devido ao sucesso que teve. Também, juntamente com o ficheiro de unidades, temos um outro ficheiro que já existiu no Inmax 3 em muitas aplicações, existe na maioria delas, um ficheiro de famílias e subfamílias. Não há muito a dizer sobre isso, ou seja, onde fazemos a relação toda das famílias, que impostos é que utiliza essa família, como é que se praticam esses impostos, sobre o que é que incide, etc, etc. Também nada de muito diferente em relação ao Inmax 3, nesta parte, por isso não vou perder muito tempo aqui a demonstrar o ficheiro de famílias. Vou-me sim demorar um bocadinho mais sobre o que são as grandes modificações ou as funcionalidades novas que temos implementadas. Por exemplo, o ficheiro de impostos. O ficheiro de impostos sofreu grandes alterações. Vou começar aqui, por exemplo, a mostrar aqui como é que se poderia configurar o IVA no novo ficheiro de impostos do Inmax 4. Começamos por definir o imposto, começamos também por definir como é que esse imposto ou essa taxa afeta, se é um valor absoluto, se é uma percentagem, e depois a partir daí como é que ele incide sobre o artigo. Por exemplo, se incide sobre a totalidade do preço ou só sobre a parcialidade. Normalmente em Portugal é sobre a totalidade, mas há países onde isso não acontece, daí podemos modificar essa percentagem. Podemos também definir a ordem, ou seja, quando há vários impostos ou várias taxas a aplicar sobre um artigo, qual é a ordem com que deve ser aplicado. Se este deve ser o primeiro imposto a ser aplicado, se o último, e porque isso influencia os cálculos, como é lógico. Podemos também definir se atua sobre outros impostos ou não, se calcula com o valor de outros impostos incluídos ou sobre o valor líquido. Se é exigível e dedutível no pagamento, podemos marcar. E podemos também definir os textos que devem aparecer quando o imposto tem que se refere a outras entidades, ou quando o imposto está isento, ou quando o imposto é dedutível também no ato do pagamento. Tudo isso é configurável logo na criação do imposto. Podemos ainda definir quais são as taxas que vamos ter nesse imposto, neste caso como são percentagens, quais são essas taxas, esses valores, e a designação correspondente a nível do ficheiro SAFT, ou seja, podemos logo configurar como é que vai aparecer no SAFT. Podemos também definir que impostos incidem sobre este. Neste caso prático, no IVA, isso não acontece, mas, por exemplo, eu vou sair e vou ver aqui uma das taxas, por exemplo, a ECO-REE, onde nós temos uma taxa, podemos definir uma porcentagem, podemos definir valores dessa taxa que podemos inserir. Como sabem, é a taxa que se utiliza sobre, por exemplo, computadores e outros materiais eletrónicos, onde depois, por exemplo, como é uma taxa, podemos ainda definir que incide o IVA sobre 20%. Então, esta nova funcionalidade e esta nova maneira de pensar o ficheiro de impostos permite que criemos vários impostos e várias taxas, sempre arbitrariamente, ou seja, sem ser necessário ir à codificação da aplicação e definir como é que uns incidem sobre os outros e que tipo de afetação é que uns impostos e umas taxas têm uns sobre os outros. De uma maneira relativamente simples de fazer. Depois, temos então o ficheiro de dimensões, também um ficheiro muito importante para os artigos. Um ficheiro onde nós podemos, por exemplo, definir dimensões como cor, material, tamanho, mas podíamos definir até mais dimensões do que estas. Digamos que as mais comuns é utilizar duas dimensões, como o caso das modas, onde temos cor e tamanho, mas também, por exemplo, no fabrico de sofás temos material, no fabrico de material de alumínio, de caixilharias de alumínio, temos o tipo de material também muito importante. Ou seja, há outros tipos de negócio onde são precisas 3, 4, 5 dimensões, ou seja, a aplicação suporta até 5 dimensões no mesmo artigo. Ela permite ter mais dimensões do que essas, mas até 5 no mesmo artigo. E depois, por cada dimensão, podemos definir os atributos. Ou seja, o que é que são os atributos? Por exemplo, dentro da dimensão tamanho, eu vou poder definir os vários tamanhos. Por exemplo, no caso de sapatos, 34, 35, 36, 37. Podia definir t-shirts, por exemplo, XL, L, M, etc, etc. Isto depois será tudo
conciliado na tabela de artigos, onde iremos então na tabela de artigos fazer uma associação entre as cores e os tamanhos. Isso eu irei deixar para um próximo vídeo que penso vou tentar ainda fazer esta semana, onde vou então mostrar os artigos e as dimensões a funcionarem. Obrigado.